Boa noite a todos. Entrevista coletiva com o técnico Anderson Moreira após a vitória de 3-1 no Souza Concórdia. Uma pergunta por repórter, por favor. Pode ir. Anderson Moreira. Boa. Anderson, queria que você falasse sobre essa classificação agora de forma matemática. O Avaí é o primeiro time classificado para as quartas de final. E se o objetivo, óbvio, é terminar na liderança, porque qual o impacto que traz poder decidir todas em casa? Não, a questão de talvez garantir assim, que a gente vai ter o apoio do nosso torcedor, é um piso também qualificado, então isso tudo ajuda, mas acima de tudo é poder decidir em casa com o nosso torcedor, com apoio. É claro que é muito importante, é o que a gente mais quer. E não é que possa ser uma vantagem enorme, até porque se a gente não conseguir isso, se a gente tiver que de alguma forma fazer jogos decisivos fora de casa, a gente sabe que pode conquistar resultados positivos fora de casa. Então é a gente ter tranquilidade, ter muita atenção. São jogos, é uma outra competição a partir do mata-mata. A gente tem 2 jogos ainda, o campeonato está muito equilibrado, assim, no sentido de que todo mundo tem muita coisa a ganhar e a perder nessas últimas rodadas. A gente lutando contra o rebaixamento, a gente lutando para poder estar entre os 8. Então, a gente sabe as dificuldades, vão ser jogos muito difíceis e espero que a gente consiga manter essas vitórias, né? E, claro, performando cada vez melhor. Bom, boa noite, Anderson. Parabéns pela vitória. Obrigado. Como tu falou, o foco do Avaí é garantir essa primeira colocação, né? Mas queria ver se a tua intenção nesses 2 próximos jogos se é manter força máxima ou talvez fazer um rodízio. Mário Sérgio, que vem jogando bastante jogos, talvez o Quaresma, que vem pedindo espaço. Tem intenção de fazer algum rodízio, alguma troca nesses 2 últimos jogos? A gente vai avaliar bem. Como eu falei assim, a gente não tem nenhuma vontade, desejo nosso por darmos tanta importância a essa questão de ser primeiro colocado. A gente não tem um perfil, a ideia de poder segurar algum atleta. O que pode acontecer é o atleta não conseguir se recuperar para o jogo de sábado, e aí a gente tem que fazer uma opção, né? E a gente já perdeu um jogador por cartão, então assim, é o que pode mexer, é o atleta não se recuperar de um jogo para o outro, ou a gente tem algum problema de cartões, porque tirando isso nós vamos com força máxima até o fim, né? Anderson, boa noite. Gostaria que tu avaliasse a partida de hoje, né, onde o Avaí agora tem o melhor ataque da competição ao lado do Santa Catarina, a melhor defesa segue sendo a do Avaí. Queria que tu avaliasse hoje como é que tu viu a tua equipe dentro de campo. Ali no intervalo tu traz o Marcos Vinícius e também o Quaresma para a partida. O que tu pensou com essa substituição e a tua avaliação no geral do jogo de hoje? Eu acho que a gente começa muito bem. A equipe do Concórdia baixou muitas linhas, é muito difícil jogar. Jogaram praticamente de dentro ali de um quarto do campo. Vocês sabem que em qualquer situação é muito difícil criar situações com pouco espaço. A gente ainda conseguiu criar algumas situações. Acho que a gente errou ainda talvez no último passe. Algumas situações que a gente chutou, finalizou de fora e podia ter dado talvez um passe para o jogador que estava passando. Fizemos o gol. Eles fizeram algumas modificações, mais em função de lesão. Acabaram saindo um pouquinho mais. Acho que a nossa bola parada defensiva, que é muito boa hoje, não funcionou bem. A gente vacilou. É claro que a gente estava contra o vento, a bola tende a ter uma parada. Para alguns jogadores que não têm muita vivência nesse aspecto, é claro que atrapalha um pouquinho, mas mesmo assim acho que a gente falhou. E no lance do gol a gente falhou também no rebote, o jogador ficou livre. E a gente pede muito isso, já tem tudo determinado para poder ficar atento. Eu acho que o mais importante é que a gente conseguiu criar uma reação muito imediata. Então, depois de tomar ali, né, o gol de empate, a gente já conseguiu criar algumas situações. E depois do intervalo, né, com as mexidas, foram mexidas para nos dar mais força ofensiva, né? Tanto o Marcos tem essa capacidade de poder fazer isso, e eu acho que ele está retomando o seu melhor momento. É um jogador muito importante, foi muito bem na temporada passada, a gente acredita muito nele.
mas que infelizmente não performou bem ainda na temporada do nível que a gente sabe que ele pode fazer. Então, em determinado momento, a gente teve que tirar para ele que pudesse participar mais efetivamente dos treinamentos, e aos poucos ele está voltando a ser o Marcos que todo mundo conhece, que todo mundo sabe que ele tem capacidade, a gente confia muito. Um jogador que, estando bem, ele faz muita diferença ali pelo lado do campo. E o Quaresma é um jogador que tem já uma boa bagagem, ele é um jogador que tem uma relação muito boa com bola, consegue acelerar e às vezes controlar a velocidade da jogada. Então é importante e acho que ele está cada dia melhor. A gente não sabe ainda se já tem uma condição de iniciar uma partida. A gente está monitorando o jogo a jogo para ver qual é o comportamento dele. Hoje já participou mais. Então são jogadores importantes e o que a gente prega muito é a qualificação do grupo, todo mundo está preparado e todo mundo que tem entrado tem contribuído muito bem aí para a equipe. Henderson, boa noite. Boa noite. Ao longo desses últimos 4 jogos, os resultados apareceram para o Avaí, 4 vitórias, com 3 gols em cada partida, e essa solução com 3 defensores ali atrás, a partir da má fase do Marcos Vinícius, até comentasse, o Marcos Vinícius vai crescendo aos poucos do campeonato, foi uma solução criada a partir desse problema, ou que você já vinha trabalhando, enfim, ao longo desses últimos treinamentos? Cara, é difícil da gente ainda falar sobre ofensividade, jogando com 3 zagueiros. Assim, eu fico vendo gente que pega uma situação, transforma em verdades, que são verdades, na verdade, mentirosas. Assim. O fato de jogar com 3 zagueiros, muito pelo contrário, você pode estar com uma equipe muito... Eu não sei se tem alguma equipe que fez mais gols que a gente, acho que não. Santa Catarina. Mesmo número, mais não. Mais ninguém. E eu duvido que alguém tenha criado tantas situações como a gente. Como é que vai falar de 3 zagueiros? Não, gente, é o sistema defensivo que é usado em qualquer outro lugar. A gente foi campeão do mundo jogando com uma linha de 3 e bem pra caramba, e foi o nosso último título, eu acho, né? Então a gente tem que entender o que a gente tem em mãos. O que me faz jogar com 3 zagueiros é porque nós temos bons defensores ali, que nos dão estabilidade. Nós temos qualidade técnica muito boa ali com o Brock, que consegue encontrar passes interiores com muita qualidade. Nós temos arrasto do Jonathan, que às vezes ele vai parar lá no gol, às vezes vai parar como aconteceu. Você vai falar assim que ele é defensivo e não é ofensivo. Hoje, mais uma vez, teve 2 ou 3 situações que ele arrastou e levou bola, ele tem essa capacidade. E o Pedrão, que é um zagueiro extremamente rápido, que nos dá muita segurança ali atrás, para a gente poder ter tranquilidade. E o que nós fizemos? A gente jogava ali com o Mário fazendo uma função de um terceiro, nós liberamos mais o Mário, só isso. E estamos aguardando aqui o Marcos, daqui a pouco o Marcos vai estar, provavelmente, ocupando ali. E são 2 laterais que têm força e o Quaresma pode fazer. Então, assim, a gente não deixa de ser ofensivo hora nenhuma, a gente está com 5 jogadores na última linha do adversário, a gente carrega bem. Então, assim, eu... Quando vejo algum tipo de comentário, não estou falando que você fez isso não, por favor, né? Mas assim, alguns comentários, eu acho assim, que as pessoas podiam entender um pouquinho mais o processo, visualizar um pouquinho o que está sendo feito. Nós, treinadores brasileiros, somos tão criticados, cara, assim, parece que tudo que a gente faz é uma merda. Se eu falasse um outro idioma aqui, talvez vocês estivessem respeitando um pouquinho mais aquilo que eu faço. Não estou falando só aqui não, hoje está no Brasil inteiro, assim. A gente qualifica nós mesmos, aliás, nós desqualificamos nós mesmos o tempo todo. Não tem problema vir gente de fora, mas nós temos muita gente boa. Não estou falando que eu sou bom, mas tem muita gente boa e que a gente é desprezado completamente. Parece que nós estamos aprendendo a fazer alguma coisa. Quantos que estão vindo de fora não tem resultado nenhum, zero resultado. Ninguém fala, mas deu certo 1, 2, vai dar certo, você traz. Não sei quantos treinadores nós temos na Série A hoje, de fora, não sei quantos da Série B. Então a gente joga muito contra, cara. Assim, a gente não enaltece nada, é um país maravilhoso, praias maravilhosas, cidades maravilhosas. A gente que vem aqui vai falar assim, lá na Europa é maravilhoso. Pô, venha pra Floripa pra ver como é que é maravilhoso, cara. Nós temos um espetáculo de uma cidade aqui, uma coisa absurda. E as pessoas de fora parece que valorizam mais do que nós mesmos.
Então, assim, e eu como treinador, cara, enfim, claro, eu me sinto muito desprestigiado quando as pessoas são rasas nos comentários e falam assim, se jogar com 3 zagueiros é defensivo, se jogar com 2 é ofensivo. Quantas equipes vieram aqui, jogaram com 2 zagueiros só e não saíram de trás? Coloca os extremos para jogar lá na última linha defensiva. E a gente fala que os caras são ofensivos. Ofensivo nada, cara. Não tem nada de ofensividade. Então, o futebol não é simplesmente jogou com 3 é defensivo, jogou com 2 é ofensivo, jogou sem zagueiro é mais ofensivo. O futebol precisa de equilíbrio. É o que a gente tem tentado fazer aqui. Ser uma equipe que sofra pouco assédio do adversário e, ao mesmo tempo, a gente crie situações para poder fazer o gol. Então, eu acho que a gente tem melhorado. Né? Eu acho que, em termos de desempenho, hoje, para mim, foi melhor do que nos outros jogos. A gente teve mais equilíbrio um pouquinho, assim. Sofreu em alguns momentos mais com a bola parada, e a gente observou muito bem isso, mas assim, a gente conseguiu controlar o jogo sem grandes riscos e criando boas situações. É o que a gente quer, o que eu acho que a gente pode entregar. Né? E lamento profundamente que talvez as pessoas não consigam enxergar um pouquinho isso, né? Porque eu preciso ficar desgastando um pouquinho aqui, e eu acho que ninguém quer escutar muito isso sobre isso, mas falar sobre esses assuntos e esses rótulos, que são rótulos tão bestas assim, são coisas que não traduzem o que é a essência do jogo, as relações que são mantidas, as coisas que acontecem numa equipe. É como se falasse assim, se jogar no 4-2-3-1 é ofensivo, se jogar no 3-5-2 é defensivo. Não tem nada disso, cara. Nós temos várias e várias equipes no Brasil jogando com 3 zagueiros, são extremamente ofensivas, como nós temos uma equipe que jogam com linha de 4, são extremamente defensivas. Então, isso não traduz realmente. Os números de sistema, eles não traduzem o que é o futebol. É muito além disso. Se fosse só isso, era fácil. Vamos jogar no 4-2-3-1, vamos jogar no 4-3-3 e está resolvido, tá feito. Não é assim. Então essas relações são relações que a gente tem que criar. Quem fica, quem vai, quem sai um pouquinho mais. Hoje nós tivemos 2 gols do João, né? Que é um volante, mas ele tem mais liberdade para sair. Por quê? Porque a equipe está mais calçada defensivamente, está mais protegida. E isso faz com que os jogadores possam ir um pouquinho mais à frente, como o Zé Ricardo também vai um pouquinho mais. Então, a gente está um pouquinho mais protegido, a gente consegue ir pelos lados e pelo centro também com jogadores que estão mais livres. Boa noite, Anderson. Bom, nos últimos 4 jogos, 4 vitórias, e o Avaí saiu do pior ataque do Catarinense para o melhor ataque do Catarinense. Mas, apesar disso, o torcedor ainda acha que falta uma coisinha a mais no Avaí. Na tua opinião, o que falta para o Avaí deslanchar, até para o torcedor ficar feliz em ver o time em campo? É difícil da gente poder mensurar, né? O torcedor é extremamente passional, emocional. Ele quer que a gente ganhe sempre de goleada e jogando muitíssimo bem. Esse é o nosso objetivo, mas nem sempre é possível. Eu falo para vocês que o que falta é tempo mesmo, assim, deles se encontrarem cada vez mais. Isso tem acontecido. A gente tem melhorado, assim. Em alguns momentos é uma equipe que pratica um futebol muito bonito, assim, de troca de passes, de ultrapassagem, de chegada na área. Então, assim, falta muito pouco na minha concepção, mas o faltar pouco é mais na questão mesmo deles se entenderem, se ambientarem cada vez mais com o sistema de jogo, com a filosofia, que é acima do sistema de jogo, tá? A ideia de jogo, que é muito maior do que o sistema. O sistema é como você organiza, agora a ideia está em cima. E essa ideia que a gente tem tentado, né, colocar aqui é de uma equipe que tem posse de bola, uma equipe que busca o gol. Você vai ver assim que em vários momentos nós estamos ganhando de 3-1, nós estamos pressionando o adversário. Mas tem hora que baixou as linhas, mas depende, porque às vezes a gente desencaixa um pouquinho a marcação, mas aí a gente recua um pouco, dá uma descansada, dá uma recuperada, que é quase impossível que a gente possa manter sempre a pressão. Então, a gente tem conseguido equilibrar e eu acredito
que é uma questão mais de tempo para os ajustes. A gente não tem tido muito tempo, ou quase nada, para poder fazer isso dentro de campo. As relações e as correções, elas têm sido feitas mais nessa sala aqui, exatamente nessa sala, com os atletas sentados aqui, e a gente mostrando os lances daquilo que a gente acha que pode ser um pouco melhor, e eles participando, discutindo, e a gente trocando ideia para que que eles possam entender cada vez mais. Mas assim, dentro de campo, infelizmente, a gente jogando, nós vamos agora para, acho que 10 jogos em 31 dias, né? É difícil de qualquer equipe manter uma regularidade durante todo esse período, né, de tantos jogos. E não que tenha nenhum tipo de reclamação, gente. É o que nós temos, né? É o que nós temos. Então nós temos que criar adaptações para que possamos fazer o melhor. Anderson, boa noite. Queria que tu comentasse um pouquinho sobre essa ressurreição, de certa forma, do Wagner Love com a camisa do Avaí, que no final do ano passado chegou em determinado momento a discutir com torcedores e nessa temporada continuou no Avaí, aceitou começar a temporada no banco de reservas, entrou contra o Joinville, mudou o jogo, depois nas outras partidas continuou participando dos gols, hoje deu 2 assistências e parece ser peça-chave nessa mudada do ataque do Avaí. Eu acho que o Wagner é um jogador que já passou por tudo. Ele é um multicampeão, né? Ele é muito respeitado. O Wagner, a gente quando faz algumas viagens, o Wagner é extremamente requisitado por torcidas de vários clubes. Tamanho o respeito que as pessoas têm por ele. O Wagner tem 40 anos, ele podia muito bem ter parado de jogar, mas o Wagner tem prazer ainda de treinar, de coisa que muitos jogadores não. Chega com 30 e poucos anos, já não tem mais, e ele tem prazer. Então, independente de qualquer situação, ele sempre é o cara que quer ganhar no treinamento, às vezes reclama com a gente marcou um lateral errado, ou que o cara deu 3 toques e era só 2 toques, então ele é o tempo todo querendo ganhar, e esse espírito, ele é um espírito que contagia, né? E isso é um grande exemplo para os outros. Então o Wagner teve um momento, talvez, que ele não estava desempenhando bem, e a gente tem que fazer escolhas. Para mim, tanto faz o menino que tem 16 anos ou 40 anos, o que a gente tem que observar é o desempenho dele. O jogador ano passado teve muito bem, mas começou agora esse ano muito mal. Vai ter que esperar, gente. Vai ter que reencontrar aquele melhor momento. Então, eu acho que o Wagner passou por isso. Passou por um momento de ficar de fora, de ver um pouquinho. Acho que a forma que a gente passou a jogar um pouquinho ali contra o Joinville favorece ele também. Então ele começou a ter um espaço muito bom, porque ele não está mais como centroavante, ele está como um segundo atacante. Então eu acho que também favoreceu esse jogo dele, que é um jogo inteligente, é um jogo de boa construção, de poder fazer o que ele fez hoje, que além de fazer gol, mas de dar assistência. Então eu acho que tudo isso pesou para que ele pudesse recuperar esse momento que a gente sabe que é um jogador extremamente qualificado. Boa noite, professor Anderson, tudo bem? Parabéns pela vitória. Obrigado. Mais uma vez. Apesar de um primeiro tempo muito difícil, um primeiro tempo mais truncado, mesmo assim o Avaí teve mais a posse de bola. Eu queria que o senhor me falasse qual é que foi a principal mudança no time para o segundo tempo. No segundo tempo o time parece que sobrou bem mais do que no primeiro. Porque se você for avaliar bem, um time que vem e o time do Concórdia é uma equipe bem montada, e a gente tem que ressaltar isso, enaltecer o trabalho do treinador. É uma equipe bem montada, é uma equipe com bons jogadores muito jovens, a equipe talvez mais jovem do campeonato, eu não tenho certeza, mas pelo que eu observei, deve ser a mais jovem ou uma das mais jovens. E eles vieram com a proposta de poder baixar o máximo possível, reduzirem os espaços, forçando o nosso erro e transitando, entendeu? Então, assim, o que acontece? No começo do jogo, toda a equipe tem energia para isso. Só que a gente é como se fosse uma luta de boxe, uma luta de MMA. Você tem que ir machucando a equipe. Machucando no sentido de vem, arrasta, faz uma jogada, faz os caras desgastarem, vai para um lado, vai para o outro, roda, faz uma infiltração, vem. Então você vai minando,
chega um ponto que você consegue fazer o gol, aí ele já tem que sair um pouquinho mais, os espaços aparecem, e chegou no segundo tempo um momento que eles estavam extremamente desgastados, porque correram demais ali, tiveram que fechar muito espaço, e aí chega uma hora que eles começam a dar mais espaço. E o que aconteceu? A gente começou a ter mais espaço, porque nós temos 90 minutos para ganhar o jogo, então a gente precisa saber equilibrar. E uma das coisas que eu chamei a atenção no primeiro tempo, que em determinado momento nós começamos a forçar a bola, e aí é o momento que eles descansam, que a bola passa para ele, é um tiro de meta, sai, até que a gente recupera a bola, demora um tempo, eles podem respirar um pouquinho mais. Então era para poder continuar trabalhando com calma, paciência, bom envolvimento, esperando o momento certo de poder criar os espaços. Obrigado, beleza, gente? Obrigado.